Olá, meu nome é Fernanda Kelly e hoje eu vou apresentar sobre o acadismo ou neoclassicismo. Ele surgiu no século XVIII e teve uma grande mudança na literatura portuguesa, pois rompeu com os excessos do barroco, também passou a valorizar a simplicidade, a razão e o equilíbrio. Agora eu vou mostrar o primeiro slide e depois eu irei introduzir o que eu vou apresentar durante todo o slide, que será um pouco sobre a Bocage, sua obra, seu legado e um pouco do contexto histórico do acadismo. Bom, no primeiro slide temos o acadismo ou neoclassicismo, que surgiu em 1756 a 1825. Acadismo português, o acadismo ou neoclassicismo foi um movimento literário do século XVIII que surgiu em oposição ao barroco, influenciado pelo iluminismo, valorizava a razão, a simplicidade e o equilíbrio. Contextualizando tudo, o acadismo veio como uma reação ao barroco. Enquanto o barroco valorizava emoções extensas e também tinha uma linguagem mais elaborada, o acadismo defendia uma língua mais clara e uma linguagem bem equilibrada e simples. Esse movimento também foi influenciado pelo iluminismo, que acreditava que a razão era o principal caminho para o conhecimento. Assim passaram a valorizar a natureza, a vida simples e os modelos desse período. Buscava transmitir também serenidade e harmonia. Como nesse primeiro slide aqui que eu mostrei, tem uma imagem, eu vou virar novamente. Que eles tinham uma vida mais simples e também na antiguidade clássica. Esse período também, ele buscava transmitir serenidade e harmonia, mostrando que a felicidade poderia ser encontrada em uma vida simples, em contato com a natureza, como está na imagem que eu coloquei. Há uma mulher no balanço com um homem pegando com a corda, eles mostram serenidade e uma vida mais simples. Bom, agora eu irei contextualizar com a fundação da Arcádia Lusitana em Portugal. Foi marcado pelas reformas do Marquês de Pombal e pela influência das ideias luministas. Então, contextualizando tudo, o acadismo ele surgiu como uma reação ao barroco, enquanto o barroco valorizava emoções extensas, contrastes e uma linguagem mais elaborada. O acadismo também defendia uma escrita bem clara, equilibrada e simples. Esse movimento ele foi influenciado pelo iluminismo, que acreditava que a razão era o principal caminho para o conhecimento. E assim os escritores eles passaram a valorizar a natureza, uma vida mais simples e os modelos da antiguidade clássica. A literatura desse período buscava transmitir serenidade e uma harmonia, que sempre era mostrado como uma felicidade que podia ser encontrada em uma vida simples e em contato com a natureza, como eu. Características dos escritores arcades defendiam uma linguagem simples, a valorização da natureza e a inspiração nos modelos da antiguidade clássica, buscando equilíbrio e harmonia. Uma das principais características do acadismo é a linguagem simples e objetiva, que sempre busca pela valorização da natureza e a harmonia e a valorização nos escritores clássicos. Os poetas eles costumavam usar pseudônimos, que seriam nomes fictícios que inventavam, pois acreditavam que a vida no campo representava tranquilidade e felicidade. Eles tinham preocupação com a moderação e evitavam exageros e uma escrita mais elaborada e elegante também, né? E assim essa escrita fez com que fosse um movimento bem diferente do barroco. Expressões latinas. As expressões latinas representam os ideais do movimento, como aproveitar o presente, camper diem, viver em contato com a natureza, fugere umbem, e busca o equilíbrio, aurea mediocritas. Os escritores arcados utilizavam expressões em latins, que são essas que eu mostrei agora, que era para resumir suas ideias. Camper diem significa aproveitar o momento presente. Fugere urbem significa fugir da cidade e buscar uma vida tranquila no campo. A aurea mediocritas representa o equilíbrio e a moderação. Essas expressões aparecem sempre na literatura arcade e ajudam a compreender como os autores enxergavam o mundo.
Ducagem foi o principal representante do acadismo português, conhecido pelo pseudônimo Elmano Sadino, destacou-se pelos sonetos, considerando a parte mais importante de sua obra, além de poesias líricas e satíricas. Bocage, ele foi o principal representante do acadismo em Portugal. Ele adotou o pseudônimo de Eumano Sadino, se seguindo a tradição desse movimento. Ele ficou bastante conhecido pelos sonetos e também tem um grande domínio na língua portuguesa. Ele começou seguindo as ideias do acadismo e também em muitos dos seus poemas eles apresentam sentimentos bem intensos. Assim faz um autor importante que depois passa para ser do romantismo. Também esqueci de falar que Bocage ele é um dos maiores autores de Portugal atualmente e sempre... Bocage ele é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Por fim, temos o slide 8, que é o legado. Por fim, temos a obra de Bocage, no slide 7, que eu também vou mostrar. A obra de Bocage, sua poesia aborda temas como amor, crítica social, melancolia e reflexão sobre a vida. A coletânea Rimas reúne parte importante da sua produção literária. A obra de Bocage é bastante rica. A obra de poemas abordam temas como amor, saudade, a passagem do tempo, a reflexão sobre a vida e também uma crítica à sociedade. A coletânea Rimas dele reúne muito de seus poemas mais importantes. Escrita equilíbrio formal junto com a emoção. Sua escrita combina equilíbrio formal com emoção, tornando seus textos marcantes que são lidos até hoje. E é por isso que Bocage ele é um dos poetas que é bastante conhecido na língua portuguesa até os dias de hoje. Legado. Bocage é considerado um dos maiores poetas portugueses. Sua obra marcou a transição entre o acadismo e o romantismo e permanece como referência na literatura portuguesa. O acadismo deixou uma contribuição importante para a literatura portuguesa, porque valorizava a razão, a simplicidade e a inspiração nos modelos clássicos. Também esqueci de ressaltar que ele preparou o caminho para o romantismo, que surgiu posteriormente, logo depois de Bocage. Bocage também ele teve um papel fundamental nessa transição. Ele influenciou gerações de escritores e até as suas obras continuam sendo estudadas por estudantes e pesquisadores devido à sua importância histórica e literária, né? E aqui, por último, vou apresentar a conclusão. Bom, no último slide temos conclusão. O acadismo português valorizou a razão, a simplicidade e a inspiração na natureza. Bocage destacou-se como o principal representante desse movimento e deixou uma obra que influenciou a literatura portuguesa e marcou a transição para o romantismo. Bom, por último, vou falar sobre um pouquinho da conclusão. O acadismo foi um movimento que marcou profundamente a literatura portuguesa, ao defender a simplicidade, a razão e o equilíbrio na natureza, né? Apresentou uma nova forma de fazer literatura, deixando um legado que ultrapassou sua época e também influenciou outros movimentos literários. Então, o acadismo é essencial para ser estudado, que assim podemos compreender como a literatura acompanha as transformações na sociedade, como os escritores valorizam no seu tempo, são valorizados. Permite compreender como a literatura acompanha as transformações. Estudar o acadismo é essencial porque nos permite compreender como a literatura acompanha as transformações da sociedade e como os escritores refletem os valores do seu tempo. Também esqueci de falar que eu vou mostrar um pouquinho das referências que tem aqui ainda no slide para finalizar, é bem rápido. Bom, as referências do slide foram Moisés Massaldi, a literatura portuguesa, Bosi Alfredo, história concisa da literatura brasileira, e Cândido Antônio, formação da literatura brasileira. Por fim é isso, obrigado.